Encerrado o grande expediente, passamos ao período dos convidados e convidamos o senhor Nilson Manganin Filho, presidente da Sindipro Aduel, para que se dirija à mesa. Senhores vereadores, vamos determinar 30 minutos para que o senhor Nilson possa falar aqui em plenário e 30 minutos para que os senhores possam fazer alguma pergunta, os vereadores que quiserem. Boa tarde, vereadores. Meu nome é Nilson Manganin Filho, eu sou presidente do Sindipro Aduel. O Sindipro Aduel é o sindicato que representa os professores das universidades públicas do norte do Paraná, a UEL, a UEMP, que tem campus em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes, e também a FECEA, que agora faz parte da Unespar, uma universidade estadual pública recém-criada. Eu gostaria de agradecer inicialmente à Câmara de Vereadores de Londrina por esse convite, a vereadora Lenir Assis, por convidar o sindicato a se pronunciar em relação ao decreto que, no nosso entender, acaba com a autonomia das universidades públicas no estado do Paraná. E gostaria de agradecer à Câmara também por tratar desse assunto, que é um assunto extremamente importante para todas as universidades públicas, um assunto caro aos professores de todas essas universidades, aos funcionários e aos alunos também. O Sindipro Aduel representa cerca de 2.400 professores das universidades públicas estaduais do Paraná, mais de 40% do total desses professores no estado. A Constituição de 1988, em seu artigo 206, artigo 206 diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência das instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais do ensino, garantido na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. O artigo 207, muito conhecido dos professores das universidades públicas do país todo, diz o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse artigo, muito bem conhecido dentro das universidades, consta da Constituição Federal e, no entender nosso e dos juristas, não pode estar submetido a nenhuma lei ou decreto que restrinja a sua aplicação. Ou seja, nenhuma lei ou decreto pode restringir a autonomia das universidades de acordo com esse princípio constitucional que consta do artigo 207 da Constituição. Entretanto, inúmeras vezes,
as universidades já foram surpreendidas por ações de governos estaduais e federais que tentam restringir a autonomia das universidades. No caso concreto que nós vamos tratar hoje, trata-se de um decreto do governo Beto Richa, publicado no dia 18 de março, que, para surpresa de toda a comunidade universitária, que descobriu a sua publicação no dia 22 somente, na sexta-feira daquela semana. O decreto institui e define atribuições de um Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal do Estado como colegiado de assessoramento direto ao governador do Estado e estabelece procedimentos e define providências. E, para nossa surpresa, no capítulo 2, artigo 6º, diz o seguinte: os atos dos órgãos de administração direta e autárquica, inclusive as instituições estaduais de ensino superior, IES, que importem na realização de despesas de pessoal, deverão obrigatoriamente, além de observar as competências definidas em instrumento normativo específico, serem encaminhados pelos respectivos secretários de Estado, mediante protocolo contendo a ofício de solicitação ao chefe do Poder Executivo, com exposição de motivos. B, informação do grupo de recursos humanos setorial dos órgãos ou entes de administração interessados, com a justificativa em relação às despesas pretendidas, com detalhamento quanto ao custo das propostas. C, informação do grupo de planejamento setorial acerca da dotação orçamentária e da disponibilidade dos recursos orçamentários necessários. D, informação da Coordenação de Administração Financeira, CAF, sobre o impacto nos limites estabelecidos na Lei Complementar 101/2000. E E, manifestação conclusiva do secretário de Administração e Previdência quanto à viabilidade do pedido. Em inúmeros outros artigos, as autarquias são citadas, que é o caso das universidades públicas, e no nosso entendimento dos professores, do sindicato dos professores e da sua assessoria jurídica, esse decreto, sem trocadilho, decretou o fim da autonomia universitária. Por quê? Porque, a partir dele, todas as ações, as mais simples possíveis de se realizarem dentro das universidades, terão de ser submetidas, inclusive as licitações, à aprovação do Conselho Gestor. Imediatamente, o Sindipro-Aduel, numa simples leitura desse decreto, identificou o fim da autonomia das universidades. Elaboramos, em seguida, um boletim e distribuímos à categoria que diz o seguinte: decreto de Beto Richa acaba com a autonomia universitária, em que analisamos os principais aspectos do decreto e concluímos que seria, a partir da sua aplicação, o fim da autonomia das universidades. Distribuímos o boletim a todos os nossos filiados e professores de toda a base, e eu gostaria de passar uma cópia a cada um dos vereadores desse boletim, se for possível. O boletim analisa o decreto, e convocamos imediatamente como um ato político contra o decreto, pela revogação desse decreto, no dia 27 de março, na porta da reitoria da Universidade Estadual de Londrina, com o intuito de protestar contra o decreto e pedir a sua revogação imediata. E também cobrar da administração da reitoria da universidade, da UEL, ações concretas no sentido de defender a universidade, uma vez que entendemos a aplicação do decreto conduzir ao fim do pouco de autonomia que as universidades ainda gozam no estado do Paraná. Obtivemos, naquele momento, o compromisso político da reitoria da UEL para se contrapor ao projeto. Entretanto, verificamos o seguinte, que a articulação estadual dos reitores de todas as universidades ainda não era suficiente para
se contrapor ao decreto e o Conselho Gestor, que o decreto cria, se reuniria na segunda-feira seguinte, que foi exatamente no dia 1º de abril. Na oportunidade, havia informação da reitoria de que havia sido feito um pleito junto ao governo pela retirada das universidades do âmbito do decreto. Essa reunião ocorreu, então, no dia 1º de abril, do Conselho Gestor, e no dia 2, à tarde, a APIESP, que é a Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Públicas, fez um pronunciamento por escrito, inclusive enviado ao endereço eletrônico do Sindipro-UEL, dando conta de que o governo iria retirar as universidades estaduais públicas do Paraná do decreto. A informação, então, veio da APIESP. Naquele momento, não havia nenhum pronunciamento do governo do Estado dando conta de que o faria, ou seja, de que retiraria as universidades do âmbito do decreto. Na sexta-feira da semana passada, dia 5 de abril, o Conselho Universitário da UEL se reuniu para tratar de diversos assuntos, inclusive do decreto 7599 do governo do Estado. Por unanimidade, o Conselho Universitário da UEL tomou a decisão de se contrapor ao decreto, condenando a permanência das universidades no âmbito do decreto e autorizando a universidade, a sua reitoria, a sua administração, a fazer as ações devidas no sentido de conseguir, junto ao governo do Estado, a retirada das universidades do âmbito do decreto. Nesse mesmo dia, o Conselho Universitário também decidiu por montar uma comissão composta provavelmente de professores, funcionários e alunos. Essa comissão ainda não está nomeada, vai se discutir isso na próxima reunião do Conselho Universitário, mas essa comissão terá como objetivo o estudo de toda a legislação que, no nosso entendimento, avilta a autonomia universitária como um princípio constitucional e também elaborar um projeto de autonomia a ser apresentado à comunidade universitária da UEL e do Estado todo, no sentido de se avançar em relação à autonomia das universidades públicas estaduais do Paraná. Essa comissão ainda está por ser constituída, mas terá esse objetivo. Após a realização do ato político público na frente da reitoria da Universidade Estadual de Londrina, outras ações em outras universidades, em outras cidades que abrigam as universidades públicas estaduais do Paraná, foram feitas também. Naquela mesma semana, uma assembleia da Unicentro de Guarapuava decidiu pela imediata retirada, pelo pleito da imediata retirada das universidades no âmbito do âmbito do decreto 7599 e também decidiu por um outro pleito que trata da retirada do programa Meta 4 do Sistema de Recursos Humanos do Governo do Estado, que elabora a folha de pagamento de duas universidades públicas estaduais do Paraná, que são a UEMP, que é da base territorial do Sindipro-UEL, e também a recém-criada Unespar. As outras 5 universidades públicas estaduais do Paraná elaboram sua folha de pagamento como uma prerrogativa da autonomia universitária. Porém, a UEMP e a Unespar não o fazem ainda. A Assembleia da Unicentro, em Guarapuava, decidiu, então, que deve ser feito um pleito junto ao governo do Estado para a retirada dessas universidades do Meta 4. Nós temos informação também que existe uma programação do governo do Estado de retirar a autoria das folhas de pagamento da UEM, da UEL e das outras 3 universidades, ou seja, a Unioeste, Unicentro e o EPG, retirar a prerrogativa das universidades fazerem sua folha de pagamento. No nosso entendimento, isso é uma afronta ao princípio constitucional
delimitado no artigo 207 da Constituição, que confere autonomia financeira às universidades, bem como administrativa, e isso é uma prerrogativa para que a universidade possa exercer a autonomia didático-científica, que é a mais cara autonomia junto aos professores e às universidades públicas estaduais do Paraná. A autonomia didática científica significa a possibilidade do livre pensar, do livre ensinar, do ensinar criticamente dentro das universidades, a revelia ou sem injunções, sem tutela do governo do Estado. Essa é a autonomia mais cara aos professores e às universidades públicas estaduais, bem como as federais também. Entendemos que a submissão da folha de pagamento, bem como de todos os atos administrativos e financeiros da universidade, a um conselho gestor sediado em Curitiba, que vai autorizar ou não a aplicação de diversas condições, inclusive da carreira docente, vai submeter a aplicação dessas condições a uma simples análise financeira, para nós rasgar a Constituição e o seu artigo 207. Vale lembrar que inúmeros outros governos já tentaram fazer isso. Historicamente, as universidades públicas sofrem ataques à sua autonomia. Por conta disso, a Universidade Estadual de Londrina, já em 1992, ou seja, há mais de 20 anos atrás, obteve um mandado de segurança e um acórdão favorável à autonomia da universidade, que eu tenho aqui, publicado na revista da Duel, um acórdão que garante a autonomia às universidades públicas estaduais do Paraná, obtido pelo eminente professor da UEL, Antônio Bacarin. A UEL e as universidades públicas, então, estão respaldadas juridicamente por conta desse acórdão. Entendemos que, em última instância, a luta contra o governo do Estado para manter a autonomia das universidades terá que ser jurídica também. E a existência desse acórdão propicia a possibilidade de um ganho com relação ao pleito de retirar as universidades do âmbito do decreto, porém é uma batalha jurídica. Entendemos que a luta tem que ser essencialmente política, no sentido de garantir a autonomia das universidades e esclarecer à população, aos nossos alunos, aos usuários da universidade, da importância da autonomia para as universidades e a importância das universidades como entidades que formam os nossos alunos, repassam conhecimento, geram conhecimento, produzem ciência e se dedicam a estudar os problemas que a sociedade enfrenta e propor soluções para eles. Eu não pretendo me alongar mais, mas eu gostaria que a Câmara Municipal de Londrina se pronunciasse, creio que já fez isso há alguns dias atrás, mas entendo da necessidade de se fazer isso novamente, porque, apesar do anúncio da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior, a APIESP, que congrega os reitores das universidades, dar conta da retirada das universidades do âmbito do decreto, desde o dia 2, até hoje não houve nenhuma ação concreta por parte do governo do Estado nesse sentido. Hoje, ao meio-dia, eu conversei com a Secretaria de Ciências e Tecnologia e Ensino Superior, a SET, que é o órgão ao qual as universidades estão submetidas, para obter uma informação última para trazer para a Câmara sobre algum ato do governo do Estado retirando as universidades do decreto. E a informação que eu obtive foi a seguinte: até agora não houve absolutamente nada, ou seja, as universidades constam do decreto, e o decreto está em vigor desde o dia 18, e também obtive a informação de que a Secretaria não iria se pronunciar sobre isso. Então, eu entendo que a situação continua sendo
preocupante, é grave para as universidades, né? Estamos tentando construir, estamos fazendo isso, construir um movimento estadual para se contrapor ao projeto e conseguir que o governo do Estado se sensibilize e retire do âmbito do decreto as universidades, garantindo assim o pouco de autonomia que ainda resta a elas. Creio que o meu relato é esse por enquanto. Estou à disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento. Tenho alguns documentos aqui que eu posso deixar para a Câmara, como, por exemplo, o acórdão, né? Uma cópia do acórdão conseguido pela Universidade em 1992, e o próprio decreto, né? E alguns outros documentos. Obrigado por enquanto. Obrigado, Nilson. Solicito o segundo secretário informar se há vereador inscrito. Vereador Tio Douglas. Com a palavra, vereador Tio Douglas. Boa tarde, seja bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho. E, em termos de porcentagem, 100% dos professores, servidores, estão junto com o sindicato? Sim. A nossa percepção é de que a grande maioria dos professores tem o mesmo entendimento que o sindicato, na sua totalidade, né? O ato que nós promovemos perante a reitoria no dia 27 foi um ato unificado com professores, funcionários. Participou da sua organização, da sua elaboração, a ASUEL, que é a associação que representa os funcionários da UEL, e também participaram diversos centros acadêmicos que representam os alunos da UEL. Fizemos um trabalho, distribuímos esse boletim com análise detalhada sobre o decreto e fizemos um trabalho de divulgação perante a categoria, e temos sentido da categoria docente, sobretudo, a indignação para com esse decreto e o apoio às ações que o sindicato vem tomando no sentido de defender a universidade dos ataques à autonomia universitária. Próximo vereador inscrito. Vereadora Elza Correia. Com a palavra, vereadora Elza Correia. Rapidamente, apenas para cumprimentar o Nilson, presidente do Sindiprom, e dizer que eu sou professora formada pela UEL. Quando era fundação, não era nem... FUEL, Fundação Universidade Estadual de Londrina. Exatamente, ali no Foi onde eu estudei também, eu estudei na FUEL. Nós estamos ali, ó, antes de virar UEL. Então, sempre esse tema da autonomia, ele esteve nas nossas vidas, seja como estudantes, como docentes ou como trabalhadores da universidade. Fazia parte da agenda, né, nossa agenda, a discussão, quando virou UEL, a questão da autonomia. E a gente está sempre nesse impasse, um passo para frente, dois para trás. Nós lutamos muito para garantir a autonomia, e agora a luta maior ainda para a vigilância, para não perdermos a autonomia, aliás, ameaçada várias vezes, de uma forma ou de outra. Ou seja, parece que é ponto de honra continuar esse trabalho de minar as universidades, né, de enfraquecer as universidades, e uma forma de fazer isso é retirando a autonomia dessas instituições. Então, de um lado, do front, né, o Sindiprol, os professores, os trabalhadores da UEL, a comunidade universitária lutando pela manutenção da autonomia, que já é precaríssima essa manutenção. Por outro lado, os governos sucessivamente querendo tirar a autonomia. Então, eu acho que isso é uma questão, a Câmara já se manifestou, deve continuar se manifestando, isso é uma coisa de interesse de toda a população, né, para que a gente defenda uma universidade livre e soberana, mas se tirar a autonomia, ela não será livre. Não, sem dúvida, concordo plenamente com a vereadora. A autonomia da universidade, apesar de ser um princípio constitucional, frequentemente é afrontada, né? Entendemos que as universidades, como um ente autônomo, têm que se colocar à altura dessa condição,
Por isso, fizemos, inclusive, um ato na frente da reitoria no dia 27, cobrando da própria administração da universidade, bem como das outras reitorias, a defesa, não só do ponto de vista político, mas, eventualmente, até jurídico dessa autonomia. Próximo vereador inscrito. Vereador professor Fabinho, senhor presidente. Com a palavra, o vereador professor Fabinho. Obrigado, presidente. Boa tarde, Nilson. Queria agradecer pelo engajamento, pela participação e pela presença aqui na nossa casa. Como já foi fala aqui da vereadora Elza, no dia que nós soubemos do movimento na UEL, nós já nos mobilizamos aqui a fim de já defender a nossa tão amada instituição. Eu sempre falo aqui nas minhas falas, sou um apaixonado pela UEL, as 3 graduações que eu fiz e as 2 pós-graduações que eu fiz foram na UEL, então tenho muito apreço pela instituição e eu acho que uma das poucas coisas boas, um dos poucos serviços públicos que de fato funcionam, são as nossas universidades públicas, então temos que lutar ao máximo pela manutenção da autonomia das aludidas instituições. Eu aqui deixo até aqui como uma sugestão, Nilson, que se faça, conte com o apoio da Câmara aqui, no que for necessário, né? Eu sei que todos os vereadores aqui estão mobilizados, engajados nesse movimento, e até uma sugestão de que se faça assim um movimento em nível estadual, com todas as universidades, uma paralisação diária, de repente, só pega o EMP, pega o UEL, todas as instituições, e se faça um movimento grandioso disso, que se mostre para a sociedade a grandiosidade da perda que seria a perda da autonomia com a manutenção, com o manutenimento do decreto. Então, conte conosco, e deixa a sugestão aqui, mobilizem mesmo. Eu acho que essa é uma batalha, essa é uma luta que nós não podemos perder de forma nenhuma, Nilson. Parabéns e continue com o seu trabalho. Muito obrigado, Nilson. Obrigado pela sugestão. A sugestão já vem sendo encaminhada. O Sindipro do UEL saiu na frente dessa vez, com aquele ato político público na frente da reitoria, e isso já repercutiu em outras universidades, e na quarta-feira da semana que vem, dia 17, nós temos uma reunião com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para tratar de diversos assuntos, e obviamente isso colocaremos em pauta coletivamente junto à Secretaria. Próximo vereador inscrito. Vereador Gaúcho Tamarrado, Com a senhor palavra, vereador presidente. Gaúcho Tamarrado. Boa tarde, Nelson. Qual o valor do orçamento da UEL? E quantos funcionários tem? E qual a folha de pagamento? Olha, a UEL possui cerca de 3.600 funcionários, cerca de 1.600 professores e em torno de 17 mil alunos. O valor do orçamento da UEL, que é praticamente o orçamento a quantidade que se paga de salários, é em torno de, eu não tenho o número preciso na cabeça agora, mas em torno de 800 milhões. Eu ainda preciso verificar com certeza esse valor. Se o vereador me permitir, depois eu posso passar com esses valores precisamente para você. Próximo. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Graça, senhor Com a presidente. palavra, vereadora Sandra Graça. Professor Nilson, obrigado pela presença. Posso falar professor, né? Porque professor da minha filha, pessoa Com muito prazer. Com quem nós temos o maior respeito. Ficamos felizes em vê-lo à frente do sindicato e defendendo a autonomia da instituição, porque toda autonomia vem acompanhada de responsabilidade. Nenhuma autonomia que não tenha ao seu lado a responsabilidade, ela conduz a bons resultados, né? Então, nós acreditamos na competência e na seriedade e torcemos para isso. Eu tive o privilégio dos meus 3 filhos se formarem através da Universidade Estadual de Londrina. Então, como disse o professor Fabinho, é um presente para todos nós que temos a oportunidade de estudar, de formar nossos filhos numa instituição que os forma com qualidade e, acima de tudo, com renome nacional e internacional, né? Porque nós temos aí parcerias em nível internacional que realmente enaltecem o trabalho dos mestres, de toda a equipe, né? Uma universidade não se faz só de professores, se faz de professores, de colaboradores que tornam ela um espaço agradável e de alunos também.
Então, contem com esta casa, já assinamos o documento lá atrás, reforçaremos a pedido de vocês, e é cada vez mais que a nossa universidade seja transparente, seja qualificada, né, que a gente se preocupe com a qualidade do ensino. Nós temos um outro problema que tem vindo para nós, Nilson, eu gostaria que você trabalhasse isso. A ociosidade de alguns cursos que começam com um número grande de alunos e tem umas salas reduzidas, de que forma a universidade estaria trabalhando isso? Acho assim que além desta autonomia, nós temos que trabalhar alguns gargalos que têm existido e que têm chegado até nós e muitas vezes a gente não consegue trabalhar. Então, quero me colocar à disposição, como a legisladora, de estarmos buscando alternativas, de que esses vazios na universidade sejam preenchidos de alguma forma, se tiver que ter uma legislação, que a gente intermedie isso, para que nenhuma sala de aula fique com cadeira vazia, para que a gente possa realmente oportunizar a nossa juventude, porque não o cidadão, hoje não é só jovem que entra na universidade, nós temos pessoas da terceira idade, de todas as idades. Então, parabéns pelo seu trabalho e contem conosco no que for necessário. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com relação a esse assunto da evasão escolar, na verdade, né? Alguns alunos adentram a universidade e, por algum motivo, não levam o curso adiante e acabam desistindo do curso no começo, no meio. Né? A universidade vem tratando disso com a abertura de transferências externas. Existe um processo dentro da universidade, num determinado período do ano, que, em função do número de vagas ociosas dentro de tal curso, de um ou outro curso, abre-se um processo de transferência externa. Um aluno possa vir de uma outra universidade, tanto pública quanto privada, ele passa por um processo de avaliação. Quando existe concorrência, ou seja, quando existe uma quantidade maior de interessados do que o número de vagas, e essas vagas normalmente são preenchidas. Obviamente que isso é algo que varia muito de curso para curso. Alguns cursos mais nobres, às vezes, tem um índice de evasão menor ou maior, e a universidade vem tratando dessa questão dessa forma, de tal forma a chegar a otimizar o espaço da universidade, que o ideal é o quê? É que não haja cadeiras sem aluno numa sala de aula. Próximo vereador inscrito. Vereador Gustavo Richa. Obrigado. Senhor Nilson, primeiro gostaria de parabenizar o senhor por essa preocupação mesmo com a nossa universidade. Dizer que são pessoas como o senhor que fazem sempre o nosso serviço público crescer mais e mais. Mas eu gostaria de informar também os senhores vereadores e até o senhor Nilson que há 2 semanas atrás eu fui para Curitiba até conversar com o governador. Uma das preocupações era essa questão da autonomia das universidades. E foi conversado com o governador e ele me disse que será feito um novo decreto a pedido em reunião do próprio conselho, instituído por esse decreto que o senhor apresentou aos vereadores, que será retirado às universidades desse decreto. Então, as universidades continuarão a ter a sua autonomia. A autonomia é essa que o governador do Estado defende. A autonomia é essa que o governador nunca iria passar por cima da Constituição Federal, em seu artigo 207. Então, eu até trouxe um folhetim da UEL. Eu vou ler para os senhores, mas vou pedir para o pessoal distribuir aos senhores vereadores, onde as universidades, em próximo decreto, será excluído desse decreto que o senhor Nilson nos apresentou, porque já foi votado até então por todos os reitores de universidades estaduais do Paraná. Eu gostaria de ler apenas essa notícia da UEL. Em reunião extraordinária do Conselho de Administração, o CA, realizada nesta terça, dia 2 de abril, a reitora em exercício, Berenice Jordão, repassou aos conselheiros comunicando oficial da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público, informando que as IES estão excluídas do decreto 7599/2013. O comunicado foi enviado às universidades nesta terça à tarde. A exclusão das universidades foi definida pelo governo do Estado em reunião do Conselho de Gestão, realizada nesta segunda-feira, após negociação que tiver a participação dos reitores,
da APIESP e do secretário estadual de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior, Alípio Santos Leal Neto, junto à Secretaria de Governo. Negociação essa empreendida logo após a publicação do referido decreto. O decreto de exclusão das instituições deve ser assinado nos próximos dias e, com base nestas informações, os conselheiros decidiram que, enquanto isso, a UEL mantém o encaminhamento de suas atividades administrativas da mesma forma como ocorria antes do decreto 7599. A retirada dos IES deste decreto é resultado da união e articulação coletiva dos reitores das universidades estaduais do Paraná. E mostra também que o nosso governador está aberto a todos. É um governo aberto a todos os paranaenses. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Vereador Lenir de Assis, senhor presidente. Então eu gostaria de pedir ao vereador Lenir de Assis para que faça suas perguntas e, ao final, as honras da casa, agradecendo a presença do senhor Nilson. Obrigada, senhor presidente. Nilson, novamente obrigada pela sua presença. Quando este assunto veio a essa casa, logo no mesmo dia, né, que a UEL havia feito o manifesto pela manhã, né, nessa casa ressoou a grande preocupação que nós temos quanto à questão das nossas universidades, em especial da luta pela autonomia, que foi uma luta de professores, funcionários, estudantes, não é? E garantido na Constituição Federal. Então, naquele mesmo dia, nesta casa, nós fizemos, né, a nossa defesa ao movimento, a defesa da universidade, e nós encaminhamos ao governo do Estado, né, cujo autor foi o professor Fabinho, né, que representa essa casa na Comissão de Educação, e todos os vereadores praticamente, acredito que assinaram, enfim. E foi de onde originou o convite para que o senhor pudesse estar nessa casa. E, tendo em vista, nós já sabíamos, o vereador Gustavo Richa, logo em seguida, né, desse posicionamento, e também trouxemos nessa casa, não é, nosso alívio naquele momento, não é? Vários vereadores se manifestaram também, quando soubemos dessa decisão, a princípio do governo do Estado, em retirar, não é, e do Conselho em retirar as universidades desse decreto, não é? Então, nós fizemos aqui também, nos manifestamos naquele momento, nosso contentamento aí, podemos dizer assim, de que as universidades poderiam continuar o seu trabalho de uma forma autônoma. E ontem, né, alguns vereadores vieram me perguntar se manteria o convite ao Nilson para que viesse a essa casa no dia de hoje. E na conversa com o Nilson, quando, né, vimos aqui justamente reafirmar o convite, ele nos disse, é necessário, né, vir a essa casa, porque passados 10 dias, não é, onde foi amplamente divulgado que as universidades sairiam do decreto, passado aí praticamente 10 dias, passado 10 dias dessa manifestação, que todos nós na época ficamos sabendo, ainda não foi publicado um outro decreto retirando as universidades. Então, justamente por isso, senhores vereadores, que nós mantivemos, não é, o convite ao professor Nilson, né, porque mesmo após tanto tempo, né, mais de 10 dias dessa manifestação de que as universidades estariam fora do decreto, ainda não foi emitido nenhum outro decreto onde nós pudéssemos, de fato, ficar tranquilos, né, aliviados, e a universidade, sobretudo, e o sindicato, na pessoa do Nilson, que é que representa todos da categoria, pudesse, de fato, ter a certeza, né, que poderia continuar de uma forma autônoma, exercendo o teu trabalho. Então, professor, só uma questão de uma pergunta, se o senhor tem notícia, não é? O vice-presidente Gustavo, o presidente Gustavo relatou, né, da emissão, mas se tem algum prazo para isso, ou se é necessário que esse movimento, de fato, continue, porque se isso for necessário, nós também na Câmara hoje vamos fazer um outro pedido, né, para que o mais rápido possível possa emitir esse decreto. Porque só aí nós estaremos realmente certos de que nós teremos as universidades fora desse decreto. A
a notícia da exclusão das IES do decreto 7599, que o vereador acabou de ler, saiu na agência UEL de notícias, na página de internet da UEL, no dia 2 de abril. Essa notícia é um pronunciamento da APIESP, Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público, ou seja, é uma notícia dos reitores. Certo? Por enquanto, nós não obtivemos, os sindicatos não obtiveram nenhum pronunciamento oficial do governo do Estado com relação à retirada das IES do decreto, e hoje, ao meio-dia, eu liguei para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, porque eu viria para cá à tarde e gostaria de trazer a notícia da retirada das IES do decreto, então liguei diretamente ao governo do Estado para obter essa informação. E para nós, o governo do Estado se pronuncia através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Obtivemos a informação lá, até o meio-dia de hoje, que não havia nenhum decreto, não havia sido feito nenhum ato retirando as universidades do decreto. Nenhum ato do governo do Estado. E também obtivemos a informação de que a Secretaria não iria se pronunciar sobre isso. Por isso, a nossa preocupação em manter a mobilização, as ações políticas e, eventualmente, até uma ação jurídica, né, que possa ser impetrada no sentido de garantir que realmente as universidades fiquem fora desse decreto. Porque entendemos o seguinte, enquanto algum ato oficial não é feito, o decreto continua valendo. E isso já temos praticamente 3 semanas, né, da publicação do decreto. Posso só fazer uma parte, senhor? Pois não. O meu entendimento é o seguinte, como foi instituído um conselho deliberativo, eu acredito, dentro desse decreto, eu acredito que, de forma legal, não é necessário fazer um novo decreto. Só que foram os próprios reitores e os participantes desse conselho que pediram para que fosse feito um novo decreto. Pediram para o governador Beto Richa fazer esse novo decreto. Mas, como é de caráter deliberativo, e já foi instituído que as universidades vão ser retiradas, vão ser autônomas, não é necessário ser feito um novo decreto. Isso é importante frisar a todos também. Apenas isso que eu gostaria de frisar. Posso? Eu não sei se mais algum vereador tenha está inscrito, mas eu agradeço, vereador Nilson, e nós vamos continuar o movimento. Pode contar com essa vereadora, pode contar certamente com esta casa, né? Nós vamos conversar logo mais com o vereador que representa essa casa junto ao Conselho da Universidade, à Comissão de Educação. E, no meu entendimento, precisa de um novo decreto. Não há dúvida que nós precisamos. Porque o decreto aqui hoje, ele inclui todos, de uma forma geral. Então, eu vejo que seria extremamente de bom tom que o Conselho pudesse publicar. E quem publicou, quem assinou o decreto, né, foi o governador e os conselheiros, né, outros secretários, enfim. Então, eu vejo que, para que as universidades continuem exercendo seu papel autônomo, não há dúvida de que precisa ter, nesse decreto, exceções. Caso não tenha as exceções das universidades, todos os órgãos elencados estão submissos ao decreto. Então, nós vamos, sem dúvida, Nilson, pode levar, né, o comunicado, né, a nossa participação, né, a nossa luta junto com vocês, né, podem contar com essa casa, essa vereadora certamente tem muito interesse, e todos os vereadores aqui certamente querem a universidade sempre mais trabalhando, a comunidade universitária exercendo o seu papel, e para isso nós, enquanto lideranças políticas dessa cidade, estaremos também exercendo o nosso papel e vamos encaminhar ao governador, encaminhar a este conselho a nossa posição e solicitando urgência na emissão de um novo decreto para que as universidades
estejam de fato autônomos e podendo continuar o seu trabalho exemplar que exerce em todo o Paraná. Obrigada, Nilson, e pode contar conosco. Obrigada. Obrigado, presidente Gustavo Richa, a todos os vereadores. Obrigado pela oportunidade de prestar os esclarecimentos e obrigado pelo apoio também. Quero dizer que o Sindipro do UEL está à disposição para qualquer momento, qualquer pronunciamento, qualquer esclarecimento. Estamos sempre à disposição da Câmara Municipal. Obrigado.